Helena, tudo bom? E com você? Tudo certo, graças a Que Deus. bom, coisa boa. Eu acho que já era para eu ter começado a dar essa aula na semana passada, né, Cris? Mas eu não sei como é que ficou, que Isso. eu não pude participar porque eu viajei, aí eu não pude participar. Tanto a aula de quinta quanto essa aula de terça eram minhas, né? Vocês conseguem me ver bem? Porque o meu computador ele está num suporte agora. Estamos Sim, te se vê vendo muito bem. bem, estás bem Tá. enquadrada. Ah, que bom! Ele está num suporte. Se vocês já viram aquele suporte de notebook, eu estou aqui no trabalho, né? Sim, sim, tá tudo bem. Ah, que bom. Então, essa aula, a individuação, ela faz parte, é a terceira aula, né, para completar a tríade de aulas de um tema proposto pelo Jorge e pela Cris, né, que foi tirado da Joana de Ângeles. E a primeira aula da Cris teve a ajuda, né, do Espírito Amigo. E coube a mim falar da individuação, né? A individuação, se já quiser até, eu vou começar a dar a introduçãozinha, Cris, mas aí eu vou te falando se tu passa o slide ou não. Então, se tu já quiser passar, né? O slide eu tinha deixado esse primeiro para o Jorge falar, mas como ele está tá em palestra, eu vou começar a falar da individuação, então. Depois, qualquer coisa, se faltar alguma coisa, eu peço para ele quando ele voltar. Né? Mas esse processo aí de individuação, ele nada mais do que aquele processo que a gente conhece, né? Que é de transcender, né? Aquele processo transcendente, como a gente ouve falar, né? E esse transcender parece algo assim muito distante, né? É algo que parece que é separado da gente, mas não é. O transcender, ele é justamente revelar esse essencial que habita em nós, esse eterno, né? O nome é individuação e lembra muito o nome individualização, mas não é. É justamente o oposto disso, né? Porque a individuação é como se a gente desse mais vazão e mais força para o nosso egoísmo e para todas essas forças e ilusões que afastam a gente do que a gente realmente é, né? Do nosso self, né? E a gente ouve falar tanto nesse self, o Jorge fala bastante nesse self também, e esse self nada mais é do que é o Deus individualizado em cada um de nós, né? É a nossa essência, é o que a gente realmente é. Por isso que a gente diz que nós somos centelha divina, né? Porque nós somos nós somos deuses, na verdade, individualizados em cada ser, né? Então somos todos uma extensão dele, né? E esse processo de individuação, ele consiste justamente em identificar na gente, né? Em confrontar todos esses aspectos que a gente tem que são sombrios, que são de separação, confrontar cada um deles, reconhecer e se despir de cada um desses processos, como diz ali, como mostra ali na imagem, se despir dessas máscaras, né? E máscaras essas que a gente mesmo criou, essas máscaras de imagem exacerbada que a gente tem da gente mesmo. Então, esse processo de individuação, ele consiste justamente em deixar o que é eterno se manifestar, porém, para que isso aconteça, a gente precisa reconhecer cada um desses aspectos que a gente tem, cada uma dessas máscaras que a gente utiliza e que nos separam do que a gente realmente é, né? E esse processo, ele é completamente o oposto de um individualismo, né? Ou seja, quanto mais a gente identifica na gente essa força de separação, né? Porque o egoísmo, ele separa
ele nos separa, né? O egoísmo foi o que nos fez nos separarmos de Deus, né? E é o que ele continua nos fazendo, nos separarmos de Deus e de todas as outras coisas, né? De tudo que existe. Então, e ao invés dessa separação, a força, né? Que é o amor, que é essa força de união, ela pode vir para a superfície, né? Então, é onde a gente consegue despertar o melhor que a gente tem dentro da gente, o que a gente consegue fazer isso também com o outro, né? Despertar o que há de melhor no outro também. E naturalmente a gente vai sendo levado para esse, então, movimento de união e de cooperação, que é justamente a forma que Deus utiliza para atrair a gente para Ele, né? Deus não utiliza da força, nós é que utilizamos da força. A gente que quer forçar resultados, a gente que quer forçar relações, a gente que quer forçar situações, e tudo isso é o oposto de Deus, né? Porque Deus é só amor, Deus é só união, né? E eu estou falando aqui de Deus e do self, da maneira como ele atrai a gente, enfim, mas a gente pode... Existem várias literaturas para isso. Essa que o Jorge trouxe, até quem criou essa individuação foi o Jung, né? Na psicologia, quem trouxe esse conceito, né? Mas ele já era falado de diversas formas, seja por Jesus, seja por Saint-Germain, isso tudo já era falado, né? O Jesus, como se ele fosse meu íntimo, Jesus, ele até falava, né, que ele era dessa forma que ele curava, né, as pessoas. Eu até deixei anotado aqui que ele falava que ele dizia constantemente: eu reconhecia o Pai em mim como sendo o poder que realizava todos os milagres. Então Jesus já conseguia sentir dentro dele essa centelha, né? Toda essa luz que vem dentro da gente e que emana de Deus. E ele conseguia, através disso, fazer tudo o que ele fazia, né? Todos os milagres, digamos assim, e viver de verdade. E não essa vida baseada no ego que a gente tem, né? Essa vida limitada que a gente tem. E ele também falou que todo mundo tem essa capacidade, né? Todos nós temos esse pai aqui dentro da gente, então todos nós somos capazes de fazer criações desse nível, né, que Jesus fazia, mas cada um vai fazer da sua forma. Porque, como o nome mesmo já diz, é individuação. Cada um de nós somos partes de Deus, né? Deus é o todo, é esse eu sou aí universal, e nós é como se nós fôssemos partezinhas dele, sabe? Centelhinhas de luz dessa grande chama. Então, cada um é um ser individual, com as suas características, mas nenhum é melhor do que o outro. Somos todos idênticos, somos todos iguais, e todos nós temos todas as potencialidades dentro da gente, né? Então, por isso que Jesus falava, até num seriado que a gente gostava bastante de assistir, que é Maria Madalena, ele falava uma hora lá para Pedro que ele era um homem de pouca fé, né? Porque ele dizia que não ia conseguir curar, como Jesus curava e tal, estava falando Deus, né? Como Jesus curava e tal, mas Jesus sabia, ele tinha certeza, porque todas as atitudes dele vinham de dentro para fora, então ele conseguia sentir Deus, ele conseguia sentir essa centelha divina ali que queima, que flama, né? Dentro de cada um de nós ele conseguia sentir, e todos nós somos capazes disso, tá? Mas para esse processo, a gente precisa passar por esse processo de individuação, né? Que é um arquétipo, e que consiste, então, em conhecer tudo que nos separa dessa grande centelha divina. Pode passar, Cris, por favor. Tá todo mundo entendendo? Tá tudo bem?
Ô, Tati, Oi. Sim. tu citou tu fez um comentário sobre o eterno, né? Manifestar o eterno dentro da gente. E me Uhum. ocorreu que, na verdade, assim, que o que a gente manifesta o tempo inteiro é o transitório, É, né? exatamente, Cris. E é interessante, assim, essa percepção, porque como a gente é imediatista, porque está tudo interligado, né? Então é importante a gente Tudo. falar disso. Então, nós Uhum. somos imediatistas e esse eterno para a gente parece muito distante, porque voltamos lá na situação de que a gente não vê a vida de uma maneira ampla, né? Encadeando, vamos dizer assim, todas as encarnações que a gente viveu e vendo tudo isso como qual é a palavra que eu posso usar, mas como realmente uma evolução, né? De que cada um se encontra no momento que precisa estar, mas que a gente perpetua esse momento por não se utilizar do eterno e sim do transitório. Não sei se eu consigo me fazer entender, Perfeito, Cris. né? Eu. É, Aham. então, é muito importante. O que é esse transitório, né? É o imediatismo, é querer resolver as coisas com superficialidade, vendo da maneira como a gente é habituado e utilizando todos esses sentimentos que nos tornam, que nos deixam afastados de Deus, né? Então, é como se esse eterno fosse o centro, que fosse o amor que atrai, e esse transitório está lá nessa periferia, né? Que é tudo isso que a gente sente, que são as derivações do orgulho e do egoísmo, né? Ciúme, inveja e todo o resto que a gente já falou tanto, né? E tudo parte por aí, né? E esse que é o interessante, o caminho a gente já sabe, só que o grande problema é essa resistência que a gente tem nessa essa mente extremamente condicionada. Mas é isso, nego, obrigada. Eu que agradeço, Cris. Amei. Pode passar, então. Eu tava no meu slide aí, nunca Eu queria já passar. passei. Então, eu tô no meu slide, daí ele tá parado ali, sabe? Ai, só pra minha cara mesmo. A busca do significado na existência humana deve expressar-se no rumo da individuação, né? Que é o que a gente sempre fala. A gente tem que ter isso como prioridade. O que equivale dizer da própria identidade que não se circunscreve ao conceito de individualismo, mas de individualidade, que induz ao conhecimento real do que se é, e não apenas do que se parece ser no turbilhão das exterioridades do ego, que foi o que eu falei nessa breve instrução. A busca do significado na existência humana deve expressar-se no rumo da individuação, porque o rumo, na verdade, da nossa existência e das nossas existências futuras dependem diretamente disso, e basicamente disso, né? Da gente conhecer quem a gente realmente é, e como a Cris falou, a gente deixar para trás tudo isso que a gente acha que a gente é, né? Tudo isso que a gente criou da gente mesmo, porque voltando àquela história lá da queda, né, dos anjos, Deus era esse eu sou aí, universal, e ele, em um determinado momento, eu vou contar a historinha assim como se estivesse contando para uma criança, mas é porque é como eu ouvi né, de vocês nos cursos e tal, e eu achei a melhor maneira de entender, né? Então Deus era esse todo, né? Era não, ele é esse todo, é tudo que existe, né? A causa primária de todas as coisas, o início e o fim de tudo, enfim. E então Deus ele é esse eu sou universal, né? E ele acabou expandindo esse amor dele, que foi criando seres à sua imagem e semelhança, né? Que somos nós. Então é como se nós fôssemos ali fragmentinhos desse eu sou, né?
divino. Então, cada um de nós é um eu sou, né? Com toda a potencialidade, como Jesus dizia também, fomos criados à imagem e semelhança dele. Então, a nossa essência, ela é só amor, ela é liberdade, ela é perfeição, né? Então, e olha o quanto a gente está distante de tudo isso. Olha o quanto que a gente, deixa isso vir à tona, seja nas nossas atitudes, seja no nosso dia a dia. Basicamente, a gente não sente isso, né? Porque a gente dá vida para milhares de outras coisas. Então, quando Deus criou a gente ali, ele deu a opção para a gente, né? Ó, tu pode... tu é um Deus agora também, né? Te criei e tal. Então, tu é um Deus agora também. Então, a gente tem as mesmas potencialidades dele. E a gente utilizou essas potencialidades para querer ocupar o lugar de Deus. Então, cada um de nós... acho que esse nosso pecado aí inicial foi querer ser deuses maior do que o próprio Deus. Então, o que nos levou a nos separarmos dele e de todos os outros, né? A gente tinha a escolha, que era ou ficar perto dele ou não. E a gente escolheu, né, através do egoísmo, se separar dele. E se a gente for parar para pensar... Pode passar, Cris, eu esqueci, eu estou falando do outro slide aqui e estava no anterior ainda, né? Então, se a gente for parar para pensar, nós éramos, o universo, ele é uma unidade em essência, né? Mas foi o nosso egoísmo que nos fez nos separar de Deus, desse centro, né? Que irradia essa luz aí, esse sol, que irradia essa luz o tempo inteiro sem cessar. E a gente escolheu, então, se afastar dele. Mas isso ainda está acontecendo, né? Isso é o que é real. Deus ainda nos atrai o tempo inteiro sem cessar. Então, quanto mais a gente demorar para a gente se conhecer, para a gente conhecer o que nos afasta dele, é pior para a nossa evolução. Porque tudo é uno. E a nossa tendência é retornar a Deus. Então, quanto mais fácil quanto mais rápido a gente tomar consciência de quem nós realmente somos, mais tranquilo e mais rápido será esse nosso caminho de volta ao Pai, né? Porque como fomos criados, Deus criou a gente, né? Com todo esse amor. Eu acho que não tem nada mais para falar a respeito disso, senão amor, porque nos criou a imagem e semelhança dele. Ele sabia que a gente podia se revoltar contra ele, né? Deus, ele consegue prever tudo, é a inteligência suprema. Então, Deus já previa que a gente fosse se afastar, né? E que a gente fosse se individualizar. E a gente, nesse meio tempo aí, acabou se confundindo, acabou achando que, por sermos deuses, nós seríamos melhores do que todo mundo. E eu pensei isso, a Cris pensou isso, a Tinelli pensou isso, a Helena pensou isso, todas as pessoas que a gente conhece pensaram isso. E com isso a gente acabou se afastando mais e mais de Deus, e hoje nós estamos aqui, né? Nesse mundo físico, cheio de limitações, nesse mundo delimitado, né? Justamente para que a gente possa perceber através desse físico o divino que tem dentro da gente, né? E se somos deuses, e se Deus é eterno, infinito, e ele cria sem cessar, a gente também tem que continuar esse trabalho de Deus, né? Então, a gente não é algo assim muito distante, tipo, tá bom, a gente vai evoluir e ponto, vou fazer isso no meu tempo, não estou com tempo agora, minha prioridade não é essa, não. A nossa evolução tende para isso, a gente não tem como fugir. Se existe algo que a gente não tem como fugir, como eu sou, é retornar a Deus, né? É retornar a essa forma, essa perfeição divina, né? Essa totalidade. Hoje nós somos unidades que fazemos parte de toda essa totalidade, né? Nós todos e Deus, nós formamos
esse Atman aí, que é esse espírito universal. Basicamente é isso que a imagem ela quis dizer. Não sei se deu para entender, mas foi uma historinha que eu ouvi lá no grupo dos jovens e que fez todo sentido para mim. Cris, me ajuda, Cris. Tá tudo certo, nega, é isso mesmo. Tá indo muito rápido, vocês estão entendendo, tá tudo bem. Eu sei que eu falo bastante rápido, né? Vou tentar falar um pouquinho mais devagar. Tá bom, tá bom. Fica tranquila, tá tudo certo. Tá bom. Pode passar, Cris. Para o eminente Jung, o criador do termo, que foi o que a gente conversou antes ali, né? O significado é que a existência se realize como individualidade do self, né? E self a gente já falou que nada mais é do que o Deus manifestado na gente, né? A gente poder, na verdade, manifestar esse Deus que existe dentro da gente para continuar essa criação dele, né? Como perfeita integração do si mesmo, da sua totalidade, o que não significa sua perfeição, que constitui um ideal. Trata-se do esforço que deve ser envidado para que se alcance a perfeita consciência da sua realidade, sem disfarces, como realmente cada um é, sem o conflito de somente apresentar-se com características que não são verdadeiras. E esse processo, ele acontece espontaneamente. Ao mesmo tempo que exige esforço da nossa parte em estudar o que a gente não é, esse processo, ele vai acontecendo espontaneamente, porque à medida que a gente vai conhecendo cada um das nossas sombras, né? O Jorge tem falado muito das sombras e das máscaras, mas a partir do momento que a gente conhece cada uma das nossas sombras, a gente para de dar vida para elas, né? E a gente sabe que elas não são reais, a gente sabe que elas vêm do ego, e a gente sabe que o ego, ele tem um fim, ele vai ter um fim. Então, todos esses nossos comportamentos e todas essas características, como ele fala aí, que a gente se agarra, elas também vão ter um fim. Assim como tudo que a gente constrói baseado nisso, baseado nessas características, baseados enfim, tudo isso que a gente tem dentro da gente, baseados nessas sombras, tudo isso tende à destruição, né? Então, quanto mais cedo a gente se comprometer a conhecer tudo isso, e quanto mais cedo a gente se comprometa a deixar essa totalidade, né? essa perfeição vir espontaneamente de dentro para fora, mais alinhado com Deus a gente está. Né? E ele fala ali que não significa a sua perfeição, um ideal a ser conquistado. Não é um lugar que a gente vai chegar, né? Quando a gente começa a estudar o autoconhecimento, até eu e a Clô, a gente estava conversando sobre isso esses dias, que primeiro, não sei, parece que é algo assim, e é o nosso ego o tempo inteiro pensando, né? Não sei se isso acontece com vocês também, ou aconteceu, enfim. Mas quando a gente começa a estudar, a gente pensa, nossa, meu Deus, mas eu nunca vou conseguir chegar lá e tal, é muita coisa, é muito distante. E aí depois, com o tempo, a gente começa a estudar e vê que aí é o contrário. Aí a gente já acha que tem toda a informação e aí a gente acha que entende tudo, o que também está errado, né? E aí eu acho que depois de um certo tempo estudando, tu passa a ver que precisa de tudo isso, né? Precisa de corpo, mente, sentimento, essa tríade toda alinhada, né? Aí a gente passa a entender que tudo isso aqui que a gente está vivendo, todas as situações, tudo, esse corpo material, a família que a gente vive, o trabalho que a gente tem, tudo isso é imprescindível para que a gente possa perceber o que a gente tem de ilusório dentro da gente. Pode passar, Cris. Eu perguntei ali, não sei se isso aconteceu com vocês também, ou acontece, eu acho que a Helena já dividiu isso, né, Helena? A Helena tá aí? Tô. Não, eu tô aqui pensando, até que eu tava conversando com o Jorge semana passada, né? Que é um processo, né, gente? É um processo longo, contínuo, né?
não tem fim, como tu falou, não você vai chegar a lugar nenhum, né? Eu até estava assim, compartilhando com ele, que eu estou num momento assim, meio de anestesiamento, anestesia, sabe? Eu me sinto anestesiada, como se as coisas não me abalassem mais, sabe? Aí eu fico assim, olhando tudo. Só que também não tá certo isso aí, porque assim, tipo, eu tô num ponto assim, meio de, tô me conformando com tudo. Isso também não é o ideal, né? Então, assim, já passei por esse processo, sim, de achar que nunca ia chegar a lugar nenhum. Depois tive a ilusão que eu estava, né, quase lá. E agora eu entendo que eu nem sei onde estou. Não Isso é sei se estou no ótimo. caminho certo. Eu não, assim, eu cheguei, eu não sei de nada, entende? A única Ótimo. coisa que eu tá, assim, é uma coisa que bate muito na minha mente, né? Eu estou conseguindo, graças a Deus, né? Monitorar mais meus pensamentos e não deixar a mente me torturar como ela me torturou a vida inteira, você sabe? Para mim, a mente é a bicha mais perigosa, mais mentirosa que existe, né? E estou lidando com isso, assim, sabe? Mas é bem isso, assim, sabe? Se me perguntar assim, em que estágio eu estou, não sei te dizer, não sei se o caminho é certo, então são muitas dúvidas, né? Mas como eu falei, é um processo e a gente está nesse processo. Acho que a gente já avançou, né? Já temos alguns passos importantes, mas é isso, é seguir na jornada. É isso aí, Helena. E é muito interessante tudo isso que tu falou, porque é como se a gente começasse a experimentar, digamos assim, o ego nos milhares de papéis que ele assume, né? Ora como ruim, ora como bonzinho, ora como superior, ora como inferior, sendo que, como eu falei antes, Deus nos criou a imagem e semelhança, né? Cada um é um ser único, individual, cada um tem nós somos todos perfeitos, centelhas divinas, somos, mas cada um é um ser único, sabe? Sem cada um de nós, esse universo aí, ele fica incompleto, né? Esse eu sou aí universal, ele fica incompleto. Então, nós somos parte importantíssima desse todo, né? E somos iguais. E se eu sou, a Helena a Rosana a Claudine todos, o meu pai a minha mãe todos são parte essencial e iguais. Por mais que a gente tenha cada um a sua individualidade, e venha expressar que cada um vem expressar algo diferente que só a gente pode expressar, nós somos todos iguais, né? Então, e mesmo assim a gente se deixa levar, se a gente é tudo igual em essência, por que hora a gente se acha melhor do que o outro? Por que hora a gente se acha pior do que o outro? Por que hora eu me acho bonzinha? Por que hora eu me acho ruinzinha? Por que hora eu me acho maravilhosa? E por que hora eu me acho péssima, né? Porque existe algo ali que é como se fosse um radar, né? O ego, ele é um radar que mostra ali onde a gente está utilizando todas essas máscaras, né? Onde a nossa sombra está guiando a nossa vida. E o que a gente faz? Ao invés de a gente olhar para esse radar que está ali piscando e falando para a gente, olha, tem que melhorar aqui, está estacionado aqui, está cristalizado aqui. O que a gente faz? Não, a gente se identifica com esse radar, com esse ego e vive ele e dá vida para ele. Então, as nossas criações são baseadas nisso, no ego, que na verdade, o medo, na verdade, é o oposto do amor, né? Mas a gente utiliza todo esse potencial que Deus dá para a gente, que é essa luz aí, como eu falei, Deus é o sol, esse centro, né? Que emana para a gente o tempo inteiro, e a gente pega essa potencialidade que a gente tem para criar baseado no ego, né? Baseado no medo, enfim. E por falar em medo, eu acho que medo foi um dos... A Maria está falando comigo aqui. Foi uma das primeiras coisas, né, que nos despertou, porque nós éramos ali, a gente estava ali, nós éramos unos com Deus, né? Então a gente estava ali, fomos criados, Deus expandiu esse amor dele, né? A Maria depois vai poder me falar melhor disso, sobre o egocentrismo, né, Maria?
E então ele expandiu esse amor dele e nos criou, mesmo sabendo que essas criações deles poderiam, entre aspas, se voltar contra ele, né? E o egoísmo nos fez nos afastar, não só de Deus, como uns dos outros, e isso tudo gerou um vazio e gerou medo também. Então, por isso que o medo, ele está em todas as nossas atitudes, né? Porque a gente tem esse vazio existencial que nada mais é do que esse afastamento que a gente tem de Deus. Então, e o que a gente faz todos os dias, né? A gente escolhe cada vez mais todos os dias se afastar de Deus, da gente mesmo e do outro e de tudo, né? A gente acha que a gente é o melhor em tudo, ou a gente acha que estuda um pouquinho e já sabe, enfim, e não quer mergulhar nisso tudo, né? E até aquele ator, o Jim Carrey, esses dias ele postou algo que eu achei muito incrível e eu não tinha parado para pensar, que ele diz que a depressão nada mais é do que um arquétipo que cansou de usar sua máscara. É como se a gente usasse tanto uma máscara e fingisse ser tanto quem a gente não é, que uma hora nem a gente... É como se a gente não aguentasse mais, sabe? E o ego, ele ficasse ali tristinho, como se nem o ego aguentasse mais. E é isso mesmo. A gente não só utiliza essas máscaras, como a gente... eu acho que exagera nessa utilização. E com isso a gente perde de vista o que a gente é. Né? Fica tão difícil, aí sim que parece tão distante, né? Mas não é um lugar que a gente vai chegar, é algo que já existe, mas para isso a gente precisa mergulhar a fundo em todas essas máscaras, né? Em todas essas sombras que a gente tem. E esse é um processo muito doloroso, porque a gente aprendeu a viver de uma maneira, né? Que a gente achou que era correta, então a gente foi lá, se afastou de Deus, opa, vou criar o meu mundo aqui como eu acho que é. E a gente foi criando para aumentar cada vez mais essa separação, né? E esse medo. Então, algo muito interessante para que a gente consiga... Pode passar, Cris. Algo muito interessante para que a gente consiga voltar para dentro da gente mesmo é observar esse medo ali como se ele fosse o substrato de todas as nossas atitudes, sabe? Se a gente for destrinchar atitude por atitude... que a gente tem, se a gente for destrinchar todos os nossos movimentos, eles são baseados nesse medo, né? Nesse medo que a gente criou ao se afastar de Deus, e esse vazio, né? Ao se afastar de Deus. Ô, Tati, eu estava com a mão levantada, mas acho que tu não viu. Eu não consigo ver, desculpa, Cris. Imagina! Para, eu queria deixar tu parar de falar para não estragar teu raciocínio, porque se eu vejo alguém com a mão levantada, eu já perco tudo. Eu já paro também, mas eu não estou vendo aqui. Então, a Cris, tu me avisa, Cris, quando alguém levantar a mão? Eu aviso e quando for eu falo. Eu dou uma chamadinha. Não, eu queria voltar nessa questão do selfie, porque assim, como já foi falado, né? Essa centelha divina, vamos dizer que é a perfeição, né? Então, essa individualidade do self como perfeita integração do si mesmo, não? Então, a criatura como uma totalidade. E quando a gente fala do ego, normalmente a gente fala mal do ego, mas o ego em equilíbrio, ele é necessário, porque do contrário, nós não teríamos como viver aqui, né? Dessa maneira como a gente vive. Então, o nosso ego, ele trabalha dessa maneira porque nós somos desequilibrados. Então, por isso que as coisas funcionam como a gente costuma ver, né? A maioria das pessoas em desequilíbrio, e esse ego aí fazendo o papel que deveria, que não é dele, né? Então, ele quer subjugar o self. Então, através desses comportamentos que a gente tem, a gente acaba anulando, aprisionando esse self e colocando mais camadas sobre ele. Então, fica cada vez mais difícil a gente chegar nesse objetivo, né? E tudo ok, porque aqui nós não estamos estipulando um tempo, uma meta, né? E sim tentando trazer um pouco mais de clareza para essas ideias. E aí a gente entra com a criança ferida. O que é a criança ferida? Né? Nós temos aí toda uma estrutura, e ela é individual e ao mesmo tempo ela é coletiva, porque nós vivemos mergulhados num único mundo aqui, nesse mundo. Então, o que é essa criança ferida? Como é que eu reajo
frente à minha vida? Ou seja, por que eu uso essas máscaras? Por que eu não consigo olhar para a minha sombra? E aí eu gostaria de apresentar 2 questões em relação à criança ferida. Essa criança que nasce nessa encarnação, que é tratada de forma equivocada pelos pais, e aí não estamos culpando os pais, porque eles também são tratados da mesma maneira, porque a gente vem de um coletivo, de uma força muito grande desse campo, né, que na verdade traz um sofrimento muito grande. Então, quando nós somos tão condicionados que quando uma criança chega no nosso lar, a gente simplesmente coloca em cima dela tudo que a gente já conhece. E, claro, tentando acertar, né? Tentando fazer com que ela seja mais feliz possível. Mas como nós somos muito obnubilados, como o Jorge gosta muito de dizer, né? Então, nós acabamos perpetuando comportamentos que vão trazer sofrimento. E além de tudo, a criança ferida como uma infantilidade evolutiva. Então, nós trabalhamos dentro da nossa própria vida, no nosso dia a dia, de uma maneira muito infantilizada. Querendo atenção o tempo inteiro, querendo ser melhor o tempo inteiro, e tudo isso porque nós temos uma carência muito grande. E quando a Tati falou do medo, lá no começo, esse medo tem uma relação muito íntima com a carência, porque nós não nos sentimos amados e cuidados por Deus, por esse Pai, né? E tem uma outra questão muito interessante que nós conversávamos essa semana, que por que nós gostamos sempre de ser adulados, elogiados, e para isso a gente tenta ser melhor que os outros, porque a gente quer se destacar. Já pararam para pensar sobre isso? O porquê que a gente precisa tanto ser melhor? Porque é o tempo inteiro, a gente quer ser o melhor filho, a gente quer ter o carinho da mãe, a gente quer ser o melhor no trabalho, a gente gosta dos elogios, né? E na verdade, isso é também um afastamento de Deus. Então, por nós termos um vazio tão grande, nós vivemos uma vida de competição, mas nós não sabemos nem com o que a gente está competindo. Porque o vazio, ele é tão grande, né? E a gente vive essa vida sonolenta, vamos dizer assim, vazia, e na verdade nós não temos esse discernimento, né? Porque a gente vive e sente e sofre sem saber o porquê e de onde vem. É isso mesmo. É isso, Cris, perfeito. É exatamente isso. Exatamente isso. Eu queria até anotar essa tua última frase que tu falou. Porque é exatamente isso, é um sofrimento, né? Dentro da gente que a gente não sabe o porquê e de onde vem, mas se a gente for parar para pensar, nossas escolhas ainda são as mesmas de lá da nossa queda, né? Todos os dias a gente escolhe se afastar, todos os dias a gente escolhe dar vida ao que realmente importa, ao que não importa. Na verdade, todos os dias a gente escolhe deixar que o externo ele guie o meu mundo interior, né? Então, eu estou sempre ligada aqui nas demandas externas, ao que está acontecendo, como se eu fosse um zumbi, e o meu mundo interior, ele fica cada vez mais distante de mim, quando era para ser o contrário, né? Quando o meu mundo interior, que é onde tem toda essa fonte aqui divina e de Deus, e que é só amor e liberdade, que devia guiar todo o meu mundo, né? Eu digo isso por conta até ali do comentário que a Helena fez em relação à mente, né? Que a mente, ela... Como é que tu falou, Helena? Enfim, deu um xingamento ali para a mente, né, Helena? Mas é que, na verdade, hoje, a nossa mente, ela trabalha para o ego. E era para ser o contrário, era para ela trabalhar para o nosso centro, né? Era para ela, o nosso centro aqui, o nosso mente, corpo e espírito serem uma unidade, mas não, ele fica tudo fragmentado, né? E então a gente acaba enxergando o mundo assim, dessa maneira fragmentada, né? E a mente, ela aceita como verdade o que é dito para ela,
né? Então, se a minha mente trabalha para o ego, e se o meu ego fala determinada coisa e a minha mente acredita, eu tenho que ter, né? Eu, quando eu digo eu, é o meu sou, o meu self, né? É quem deveria comandar a minha vida e conseguir identificar, né? Na verdade, ele não ia conseguir identificar, ele agiria por si só. Mas não, a mente vai lá e trabalha para o ego, e a gente ainda vai lá e acata, né? A gente vai lá e incorpora dentro do nosso universo tudo aquilo que ela fala para a gente. Então, a gente acaba criando a partir dela, né? E hoje a nossa mente, ela é focada nesse negativo, focada no negativo, assim, tudo a gente espera o pior, tudo a gente desconfia, tudo a gente compete. A Cris trouxe a competição e é algo que eu tinha até esquecido de trazer esse termo e ele é muito importante porque a gente passou a competir uns com os outros, né? Porque todo mundo queria ser Deus. E hoje a gente ainda continua querendo ser Deus na vida de todo mundo e no mundo, né? A gente quer ser o melhor, então a gente acaba competindo com as pessoas, competindo com as coisas, vive acelerado e é como se a gente criasse uma competição dentro da gente, né? Como se a nossa forma mental ela fosse assim, de competição. E se a gente for parar para pensar, é isso que cria todos os nossos atritos. Cria os nossos atritos com a gente mesmo e com o mundo. E aí a gente acaba ficando doente, né? Aí é onde começam as doenças psíquicas e tudo mais, mas tudo isso para trazer a gente de volta, né? Porque por mais que a gente tente criar e evoluir da nossa maneira, Deus nos dá essa liberdade, sempre nos deu essa liberdade, né? Ele na verdade, foi um dos primeiros atos ali, né? Amor e liberdade, ele nos criou e nos deixou livres. Então, a gente tem a liberdade para criar dentro do nosso mundo, mas a gente precisa entender que a gente vai retornar a ele. Né? Então, quanto mais a gente continuar criando baseado nesse externo, nessas nossas demandas externas e pouco ouvindo o self, né, o que tem dentro da gente, na verdade a gente vai passar a destruir e não a construir, né? E isso vai gerar sofrimento, já gera, né? Gera sofrimento, gera ansiedade, gera dor, enfim. E tudo mais aí, eu acho que todo mundo que procura um estudo ou se autoconhecer, todo mundo não, né? Mas eu acho que 90% das pessoas, e eu me incluo nisso, das pessoas que procuram um autoconhecimento, procuram um estudo, é por causa de dores, né? De dores grandes que a gente tem. E isso é muito válido, isso é muito maravilhoso, na verdade, né? Porque Deus utiliza desse mecanismo para que a gente possa olhar para a gente mesmo, né? Então, olhem para dentro de cada um de vocês quando sentirem uma dor, né? Verifiquem onde a gente está se afastando da gente mesmo. O que a gente está tentando ser? Porque quando a gente tenta ser alguma coisa, a gente não é. Até como o Jung falou ali, na verdade foi a Joana que falou, trouxe uma frase do Jung ali no comecinho dos slides, não é um lugar que a gente vai chegar, né? Simplesmente isso vai acontecer. Então, sempre quando eu passo por situações, principalmente de ansiedade, assim, e tal, eu procuro ver o quanto eu estou afastada de mim, o quanto eu estou silenciando o que eu realmente sou para viver uma imagem, para viver o que eu não sou, para usar uma máscara, para exagerar de sentimentos e pensamentos, né, e tudo mais. Então, esse é um exercício que vale a gente fazer no momento em que a gente está passando por essas dificuldades. Pode passar, Cris. Alguém quer falar alguma coisa? Eu tô ficando cansada já. Vou tomar uma aguinha aqui. Compreende-se que trata de um esforço titânico, porque o arquétipo luminoso do self apresenta-se como um tentame
que pode ter repercussão perturbadora inesperada, como no caso da autopresunção de desejar tornar-se um super-homem, que é o que a gente estava conversando antes ali, né? Cara, o ego ele tem tantas faces, né? E existem tantas armadilhas que ele cria, e eu trago isso como algo benéfico, tá, gente? Porque o ego ele é um instrumento para que a gente possa evoluir. Não estou falando do ego no sentido de que ele é um inimigo nosso, mas não. Mas é algo que a gente pode parar e perceber na gente, sabe? Tudo que for contrário do amor, tudo que a gente está agindo contrário ao amor, e a gente sabe, né, tudo que é o amor, pelo menos na teoria. Então, tudo que a gente está vivendo que seja o contrário a esse amor é baseado no ego. Então, imagina se a gente parasse para pensar, tá? Se a gente parasse para quantificar, qualificar e quantificar, na verdade, né? Todas as vezes que a gente exagera, desculpa, exagera numa raiva, exagera num ciúme, exagera numa impaciência, exagera ou utiliza, não só exagera, utiliza disso e exagera, né? Mas para exagerar disso a gente precisa utilizar várias vezes. Quantas vezes no dia a gente utiliza dessa pressa, dessa impaciência? Quantas vezes, se a gente pudesse quantificar e qualificar isso? Não é a maior parte do nosso tempo? Então, a gente não está, a maior parte do nosso tempo, identificado com esse ego. Então, ao invés de utilizar ele como uma ferramenta, a gente está utilizando ele como um inimigo, né? E aí é aí que surge a presunção, né? Porque quando eu tenho raiva, quando eu tenho impaciência, quando eu tenho tudo isso que eu citei agora, eu estou presumindo que eu sou melhor que algo ou alguém, né? E se eu estou presumindo isso, eu estou competindo. E se eu estou competindo, eu não estou no amor. Então, esse é um exercício que a gente pode fazer diariamente. E se a gente for ali na hora de dormir, parar para pensar nisso, a gente vai ver que a gente está muito pouco comprometido com a nossa evolução. Por mais que a gente estude, por mais que a gente venha aqui, se reúna e tal, a gente está muito pouco comprometido ainda, né? Claro que é o que a nossa evolução permite, mas a gente ainda não colocou isso, não estabeleceu isso como um objetivo, né? Estudar o que me separa do que realmente sou. Indispensável evitar-se tais ambições, considerando que a conquista não pode levar a esquecer-se da realidade do ser individual, que se é os limites naturais de humanidade que o caracterizam, né? Na verdade, eu acho, né? Não sei, a Cris pode me falar, porque a Claudine também pode me falar, que estão ali abraçadas com Jesus, né, Maria? Que eu acho que é isso mesmo, sabe? Esses limites, a gente passa a não enxergá-los mais, né? Porque a gente passa a enxergar o outro como uma extensão de mim mesmo, né? E se eu passo a enxergar o outro dessa forma, eu entendo que ele também está tentando ser feliz e tem as mesmas limitações que eu. E ele passa pelas mesmas dores e pelos mesmos sofrimentos, né? Então, acho que quanto mais perto a gente vai chegando do que a gente verdadeiramente mais essa compaixão e esse amor, eles vêm à tona, né? E não como algo forçado, mas como algo natural da gente mesmo. Pode passar, Cris, por favor. Ô, Tati, só vamos fazer um comentário aqui que é interessante, porque cai muito Claro. na questão da humildade, da vaidade, né? Porque ele diz assim, né? Compreende que se trata de um esforço titânico, porque o arquétipo luminoso do self apresenta-se como um tentame, que pode ter repercussão perturbadora e inesperada. Ou seja, se o descontrole, ou seja, o desequilíbrio, ele está em todos os pontos, inclusive em alguém que quer evoluir muito rapidamente. Porque a gente pode encarar aqui dessa maneira. Né? Exatamente. Então, a gente precisa estar muito atento às condições do coletivo,
Nós não somos melhores que ninguém. Isso a gente fala sempre. Porque se a gente olhar em profundidade, nós somos todos iguais. Então, se eu perco essa visão do todo, da totalidade, e eu acho que eu posso ser melhor que quem está do meu lado, eu já botei o pé no buraco. Né? Porque eu abro uma brecha, aí a gente pode até entrar com as questões aqui das obsessões e tudo mais, porque quando eu tenho um comportamento assim, eu estou usando de quê? De arrogância, né? Porque eu me acho melhor que o outro. Então, isso é presunção da minha parte, de tornar-me uma super mulher, né? Um super homem. E isso, já te deixo falar, Maria, e isso, assim, ó, é uma linha muito tênue, até porque, assim, ó, a Tati tem uma vibração boa, né? A Tinelli tem uma vibração muito boa, e tu começa a te achar, sabe? Nossa, eu acho que eu sou, né? Eu acho que eu tenho uma luz aqui e tal. Nossa, gente, muito cuidado. Eu falo por mim, né? É muito sério isso. É muito sério a questão da vaidade quando a gente começa a caminhar aparentemente mais que os outros. Aí eu grifo, né? Aparentemente. Então, a gente precisa estar muito atento. E aí ele ainda diz, né? É dispensável evitar-se tais ambições, considerando que a conquista não pode levar a esquecer-se a realidade do ser individual, que se é os limites naturais de humanidade que o caracterizam, ou seja, somos criaturas encarnadas. Então, não tem como a gente querer que aconteçam coisas que esse nosso corpo físico nos permite. Ou seja, essa qualidade de encarnado nos permite, né? Deu, Maria. Obrigada, Tati. Obrigada, eu. Oi, gente, boa noite. É a Tati. Boa noite. Oi, Tati. Tudo bem? Tudo Só bom? para dizer que enquanto a Cris estava falando, né, sobre a questão ali de nos acharmos melhores do que alguém, e que isso é uma ilusão, né? Quando veio aos meus ouvidos, eu lembrei dessas situações mais corriqueiras, assim, sabe? Só que a gente tem que lembrar também das questões mais gritantes. Por exemplo, sei lá, alguém que está na cadeia, que roubou, que estuprou. E isso traz uma disparidade maior ainda e uma sensação maior ainda de que a gente é melhor do que aquelas pessoas. Então, é importante a gente tomar cuidado com as pequenas diferenças do dia a dia, seja no trabalho, seja no relacionamento, né? Com a família, amoroso, enfim, com os amigos, mas também com essas grandes diferenças que a gente vê como grandes, né? Tipo, essa pessoa, ela cometeu um erro horrível, né? Então, ela merece ser, sei lá, crucificada. Então, só isso, assim, que me veio, porque enquanto a Cris falou, né, só me veio as pequenas diferenças do dia a dia, mas depois me veio essa lembrança do que a gente classifica como maior, né? Obrigada. Ô, Tati, só deixa eu complementar. Claro, meu Deus, gente, a aula é nossa, não é minha, Então, não. o Tati, Tati Tessarolo, né? É muito importante isso que tu acabou de falar, porque lembra que a gente sempre fala em olhar em profundidade? Porque se eu olho com superficialidade, eu vou me achar melhor. Eu não, estou aqui na minha casa, né? Eu nunca tive passagem pela polícia, não estou presa. Mas, se olharmos em profundidade, todos nós temos esse lado, né, sombrio dentro de nós. E que se talvez fôssemos provocados até um determinado limite, faríamos da mesma maneira ou pior. Ou quantas vezes a gente alimenta pensamentos desse tipo na nossa mente, criando situações, imaginando, né? Questões de ciúme, de mágoa, de vingança. Então, nós realmente não somos, né, melhores que ninguém. Acho que a Ju quer falar, Tati. Acho que não, tenho certeza. Oi, boa noite. Boa Sobre essa noite. questão que a Tati falou e que a Cris estava complementando, acho importante também ressaltar que a gente é um complemento de muitas existências, né? Como a Cris sempre fala, a gente tem que ver como uma unidade. E é importante a gente lembrar que a gente também veio de mundos primitivos, que a gente também fez isso. E que hoje, nessa existência,
tudo bem, a gente está num nível social, vamos colocar assim, que a gente já não faz mais isso, seja por questões de legislação, de ter medo, enfim, da legislação da matéria ou por uma questão moral mesmo, mas assim, que a gente em outras encarnações, em outras existências, a gente já foi o estuprador, a gente já foi o assassino, a gente já foi as pessoas que hoje estão na cadeia, sabe? Então também relembrar que parte do que elas são também sou eu, né? É isso mesmo, Ju. E na verdade tem essa questão de que, né, nós tivemos todas essas existências, mas o que leva, por exemplo, a um marido matar uma mulher por uma traição e o que leva eu a brigar com o meu namorado por uma curtida no Instagram é a mesma coisa. É um ciúme. Então, o sentimento é o mesmo. Então, por que eu sou melhor do que alguém que eu só não mato? Que é a questão social que tu falou. Mas o sentimento que me levou a brigar com a pessoa e ele a matar foi o mesmo, né? Só que daí, então, a gente já não comete mais essas atrocidades, digamos assim, né? E como a Cris disse muito bem, é porque a gente também já não é mais estimulado a isso, né? A gente não passa mais por talvez, por esses campos e por essas situações. Mas, por exemplo, já deixa tu falar, acho que é a Tati, né? Eu até conversei sobre isso com um amigo meu um tempo, assim, foi até um motivo para desavença, assim, né? E ele falando do governo, porque ele gosta do atual presidente, porque ele não suporta roubo ele não suporta corrupção e ele foi parado assim como eu, foi parado numa blitz e tal, da lei seca na época, e ele contratou um advogado para mentir, né? Ou seja, ele estava sendo corrupto também, e foi o que eu falei para ele. O que adianta tu não querer um governante corrupto, né? Não querer que o teu externo seja corrupto se o teu interior é dele. Ele falou, tu vai querer comparar uma blitz de uma lei seca com governar um país? Eu falei, vou. Porque o mesmo sentimento que te leva a fazer isso, leva um governante a fazer o que ele faz, porque cada um é dono do seu universo, o teu universo é esse, o universo da determinada pessoa é aquele, mas os sentimentos que levam a gente a ter, as atitudes que a gente tem são os mesmos. Pode falar, Tati, acho que é a Tati, né? É a Maria. Meu Deus! Não, pegadinha isso aí? Só para ver se você está ligado. Mas também, tudo muito maravilhoso que vocês estão falando, e aí eu fiquei aqui refletindo sobre o que motiva isso tudo, que a gente já comentou, né? Do que motiva a competição, o que motiva o ciúme, o que motiva a revolta. Por que a gente escolheu a revolta lá contra Deus no início, né? Porque é com Deus que a gente compete o tempo inteiro, né? E eu ter me afastado de Deus me fez ser um ser carente dele. E eu não quero enxergar isso. Eu não quero enxergar que a carência que eu sinto é a carência de estar longe daquilo que me criou. E é dele e unicamente dele que eu vou me sentir completa. Mas eu faço uma competição tão acirrada com Deus o tempo inteiro que eu fragmento tanto essa competição, eu fragmento tanto essa revolta, que tudo que motiva ela é justamente o meu afastamento daquilo que me criou. Por isso que quando a gente está perto dele e a gente pratica o que ele diz, né, o que ele emana para a gente de mais puro e verdadeiro, a gente não precisa competir com nada, a gente não sente nada disso. Porque é tudo o que ele alimenta e é nada contrário do que ele simplesmente é. E é isso. Perfeito, Maria. Eu adoro quando tu fala da nossa criação e da queda, enfim, de tudo mais. É a melhor professora nesse quesito. Ô, Tati, Oi. Agora vai complicar para te mudar de slide, né? Ah, não tem problema, não tem problema.
Maria, muito maravilhoso isso que tu falasse, e é incrível quando a gente começa a experienciar essa aproximação, a gente sente a paz chegando, né? E claro que não é uma paz contínua, porque a gente ainda não tem a habilidade nem a competência, né? Total ali para que essa junção, vamos dizer assim, né, aconteça. E até por conta da própria característica do mundo que a gente vive, isso é importante. Por isso a gente não deve se cobrar além do que é possível, né? Mas hoje é uma coisa que eu experiencio quando eu vejo uma situação muito dolorosa, um estuprador ou alguém que entrou numa creche e tal, essas coisas assim que a gente vê pela TV. Eu vou dizer para vocês que o primeiro pensamento que eu tenho, né, é de imaginar o sofrimento daquela mente que está cometendo aquela atrocidade. Porque assim, vocês imaginem uma pessoa para chegar a executar um plano desses, principalmente esses quando são planejados e tal, o quanto que essa criatura sofre com esse pensamento único, né? Ela não consegue ver outro lado, ela não tem outra saída. Então, ela se enreda naquele pensamento de uma tal maneira, e aí vem todo esse conluio espiritual, né? Porque aí vem todas as questões obsessivas, e ela acaba executando ali, e às vezes no mesmo momento que ela está executando aquela situação, ela já se arrepende. Né? Então, que a gente realmente consiga começar a ter esse olhar mais... E aí, claro, vem porque não é teu filho, porque não é tua mãe, mas acho que aqui a gente já não está mais nesse tipo de conversa, né? Mas, assim, Não. Existe essa necessidade, porque se nós somos todos iguais, eu não tenho esse direito de julgamento, né? Verdade. A Ju quer falar. Fala, Obrigada, Ju. Tati. Tô amando que tá todo mundo participando. Obrigada. Essa questão que a Cris trouxe do arrependimento, sempre lá no Seara, nas palestras ou no geral, assim, quando a gente vai estudar sobre o tema de suicídio, é uma coisa que sempre falo. O suicídio, a primeira coisa que ele faz é se arrepender, né? Depois do ato, assim, ou até mesmo no meio do ato. Então, por que às vezes a gente sente empatia pelo sofrimento do suicida, que está nesse sofrimento, que está nesse arrependimento, e não sente a mesma empatia pela pessoa que está nesse sofrimento, mas que fez uma coisa contra alguém e não contra si mesmo, sabe? Porque o amor que a gente tem por nós, ele é importante, mas o amor que a gente tem pelo outro, ele também é importante, é uma extensão do que a gente é. Então, como que eu posso não ter empatia pela pessoa que causa mal ao outro, mas ter uma empatia pela pessoa que causa mal a si mesma, assim, sabe? Não tem como não comparar, porque a gente reza tanto pelas pessoas que se suicidam. Tem um caderno de suicidas, né? A gente coloca tanto o nome deles na mesa, a gente se preocupa tanto com o resgate deles. E o resgate daquele que também está nesse sofrimento, mas que fez mal a outro alguém, e que assim mesmo fez mal a si, né? Porque aquele sofrimento também reverbera dentro dele. Maravilhosa, gente. Eu sou amiga dela. Isso que é o mais incrível. E é muito isso, né? Porque não está separado a minha relação com o outro e a minha relação comigo mesma, né? Então, se eu sou capaz de cometer isso comigo ou com o outro, enfim, na verdade não faz diferença, né? E é assustador pensar que a gente se trata dessa maneira. Porque o tanto que eu julgo o outro é a maneira que eu me julgo, né? E isso serve para tudo. O tanto que eu tenho raiva do outro é o que eu tenho raiva de mim mesma, né? E então, para pensar no quão pouco a gente se relaciona com o verdadeiro dentro da gente. É pouquíssimo, porque a gente tem essa ideia, é como se a gente não se perdoasse, né? Eu acho que a gente teve aquela escolha inicial lá, que foi se afastar de Deus, e a gente não se perdoa por isso, mas nunca.
Nunca. A gente acha que ele merece sofrer e sofrer e sofrer, né? E pouco se relaciona com esse amor aqui, porque Deus, em momento algum, se revoltou contra a gente. Ah, não, vocês se revoltaram contra mim. Peraí, deixa eu me revoltar aqui contra vocês para ver quem é que manda. Não. Deus continua atraindo a gente através do amor. E ponto. Só emanando, emanando, emanando e emanando o amor, né? E ele não utiliza da força para nos buscar ali a marra, né? As ovelhas perdidas e retornar para Deus. Então, por que se Deus não age dessa forma com a gente, por que nós mesmos agimos dessa forma com a gente e com o outro, né? E as relações estão aí para isso, para que a gente possa perceber tudo isso dentro da gente e dar um novo rumo, né? Então, além de a gente perceber tudo isso dentro da gente dia após dia, é muito importante a gente passar a se relacionar com esse campo também, que é o que Deus mais quer, que a gente se relacione, né? Que a gente dê vida a esse campo e que isso se torne um hábito, se torne espontâneo, né? A gente se relacionar com esse campo, para a partir daí a gente passar a criar verdadeiramente, né? E não destruir. Pode passar, Cris, por favor. A Claudine está muito quieta, né? Vocês não estão achando? Ela caiu. Estou ouvindo, Sol, está muito boa. Enquanto o self é a expressão da divindade interna no ser humano, nessa busca, a da individuação deve-se apequenar-se até a postura do ego, tornando-se consciente da sua condição imensurável da psique, sendo simultaneamente o seu conteúdo mais significativo e real. Isso exige um grande confronto em luta contínua com os construtos do inconsciente, eliminando ou iluminando as pesadas condensações da sombra, das experiências dolorosas, umas, abençoadas algumas e frustrantes diversas, né? E algo que ele falou ali que é muito importante, apequenar-se até a postura do ego, né? Como se fosse comparando mesmo a imensidão do amor diante da pequenez desse ego, mas no sentido de que quando a gente se dá conta de toda essa imensidão, a gente se torna pequenos, né? Então, e é algo que não é forçado, é algo que deve emergir da gente. E eu amei a parte que ele fala, né? Eliminando, na verdade, ou iluminando, né? Porque o que a gente faz quando a gente identifica certos tipos de comportamento dentro da gente? A gente afasta, a gente nega, né? Nós somos negadores absolutos. Então, quando alguém... Bom, eu não estou enxergando um comportamento em mim. Então, o que Deus faz, né? Ele manda aquele instrumento lá, em forma de marido, em forma de esposa, em forma de colega de trabalho, em forma de mãe, em forma de filho, em forma de amigo, para me dar esses feedbacks, né? Porque eu não estou prestando atenção, estou vivendo a minha vida ali como se eu fosse uma rainha. E então vem a vida e dá esses feedbacks através de todos esses instrumentos, e o que a gente fala? Eu não. E é algo que é muito engraçado, assim... E a gente tenta defender, além de negar, a gente tenta defender essa postura e pode perceber, cada vez que a gente tem que defender uma postura ou uma imagem, cada vez que a gente tem que se explicar, é o ego agindo, que é aquilo que eu falei, se a gente pudesse quantificar como que o ego está agindo na nossa vida, né, é o tempo inteiro. Então, se a gente está tentando defender uma postura, é porque a gente nega que a gente tem aquilo ali, aquele comportamento, né? A gente afasta. E como é que eu vou resolver algo que está ali dentro de mim se eu me afastar daquilo? Né? Não tem como eu resolver. Eu preciso trazer com muito amor e muita paciência aquilo para perto de mim e me relacionar com esse campo ali, dia após dia, né? Me relacionar e botar ali, como ele disse, uma luz, iluminar essa sombra. Né? Por mais doloroso que seja eu assumir que eu sou um ciumento, por mais doloroso que seja assumir que eu sou um arrogante, por mais doloroso
que seja eu assumir que eu sou um avarento, enfim, tudo, né? Nós temos tudo isso, nós somos completos, como a Maria sempre falou para a gente, então nós temos sim tudo isso dentro da gente. E cada um está ali, e isso tem picos, né? Então, cada hora é uma coisa, hora é outra, né? Hora é um arquétipo, hora é outro. Então, e nos outros também é dessa forma. Então, a gente precisa, sim, trazer isso para perto da gente. Então, prestem muita atenção quando chega alguém e falam certas coisas para a gente, sabe? Prestar atenção, assim, se não é uma informação chegando, se não é algo que a gente está patinando e não está conseguindo ver, né? E para dar um rumo diferente naquilo ali. Para parar de agir sempre da mesma forma, porque senão a gente vai ter sempre, viver todos os dias a mesma vida, sabe? Todo dia a gente tem a oportunidade de fazer as coisas diferentes, mas se a gente for parar para pensar, todos os dias a gente faz a mesma coisa. Então, como é que a gente vai querer uma vida diferente? Como é que a gente vai querer um destino diferente, né? Não tem como. Pode passar, Cris. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Trata-se da conquista dos valores que se encontram programados para o vir a ser e que podem ser logrados mediante o esforço de superação sobre o ego, por meio das renúncias e compreensão do significado existencial, né? Se a gente for parar para pensar, toda essa maneira que a gente age, né? Quando a gente libera, parece a raiva, ou quando a gente age ali por impulso, ele causa uma espécie assim de uma satisfação, né? Porque como a Ju trouxe, nós já fomos de tudo, né? Nas existências passadas, a gente já foi tudo que a gente possa imaginar, né? E certas posições que a gente assumiu, enfim, certos papéis e máscaras que a gente utilizou causavam prazer. Nos causavam prazer. A gente ainda podia, na verdade, a gente estava num nível de evolução que a gente podia, como é que é a palavra? A gente podia exagerar, não é exagerar, abusar de comportamentos, né? Então, a gente abusava de comportamentos e aquilo nos causava prazer, porque a gente se achava melhor do que os outros, se achava mais importante que os outros, mais ricos do que os outros, mais fortes do que os outros, né? E então é como se a gente hoje utilizasse e extravasasse isso, né? Todos esses arquétipos dentro da gente e aquilo desse aquela sensação de prazer, porque isso já causou prazer num dia na gente. Só que a gente precisa se esforçar para que a gente não se deixe levar por esses prazeres momentâneos, né? Porque a mente ela busca por prazeres rápidos ali, porque ela trabalha para o ego, né? Então o ego ele é apressado, então a mente ela trabalha por prazeres rápidos. Então, um exemplo bem tosco, assim, tipo, eu tenho dificuldade, que eu sempre trago, eu tenho dificuldade em acordar cedo, então meu celular toca de manhã e eu me deixo levar por aquilo que a minha mente me fala, não, eu vou dormir só mais 5 minutinhos, sabe aquele prazer momentâneo? Ou eu acho que eu devo ter uma alimentação mais saudável, por exemplo. São exemplos pequenos, né, gente, mas que bem constantes aí no nosso dia a dia. Aí eu me deixo levar pela minha mente dizendo, não, come isso aqui agora, não tem problema, é só dessa vez. Então eu me deixo levar por esse prazer rápido, ou seja, eu vivo sempre nesse mundo da fantasia. Lembra da aula da fantasia? Que eu acho que foi da quinta-feira, na verdade, que eu trouxe, né? Que a fantasia, ela se satisfaz por si só, ou seja, a gente nega tudo aquilo que é verdade, a gente se nega a viver esse eterno, né? A gente não confia que o melhor está ali só esperando pela gente, e a gente, na verdade, se satisfaz com o que é palpável aqui para a gente, né? Com o que a gente consegue ver agora e com o que a gente consegue se satisfazer agora, né? Então, todos os nossos esforços e superações precisam estar muito ligados nessa sensação
de prazeres momentâneos que a gente quer ter, seja numa bebida, num álcool, numa bebida, no álcool é boa, né? No álcool, no sexo, enfim, em compras e tudo mais, né? Se a gente for parar para pensar, a gente busca o tempo inteiro por prazer e prazeres momentâneos, porque a gente pouco confia que o melhor espera pela gente. Ô, Tati, Oi? só complementando essa tua fala, né? E além de a gente fazer isso tudo, a gente vai criando uma ansiedade, vamos dizer assim, porque assim, o que tu não consegue fazer na hora, por exemplo, aí a gente vai voltar lá para falar da transitoriedade, né? Que a gente quer as coisas ali que são transitórias, não as eternas. E a gente ainda tem a capacidade de criar necessidades, né? Então a gente coloca na cabeça, a gente coloca assim, eu preciso viajar. E aí tu cria um exemplo, né? Ou eu preciso de uma bolsa nova, ou eu preciso de uma casa nova. E isso também é uma fuga, é interessante, porque assim, ó, a gente não está conseguindo lidar com o conteúdo que a gente tem interior, né? Sempre. Então a gente vai buscando movimentos de fuga para sair disso e continua na superfície. Então aí eu coloco toda a minha atenção na viagem. Então, eu vou ficar 6 meses programando aquela viagem, vou pesquisar tudo sobre aquele lugar que eu vou, e eu simplesmente desloco toda a minha atenção para aquele movimento, para aquela coisa que vai acontecer, né? Ou, por exemplo, eu não estou contente na minha casa, então eu quero uma casa nova. E aí eu começo, né, a divagar sobre tudo aquilo, e olha como a gente foge o tempo inteiro, quando não é pelo celular. E isso que eu não estou dizendo que as pessoas não podem viajar, eu estou falando do desequilíbrio, né? O equilíbrio é muito bom, né? Porque viajar é bom, ter uma casa nova é bom, mas quando a gente se desequilibra de tal maneira que vai fugindo o tempo inteiro da gente mesmo, né? Por isso que a gente está sempre meio que soterrado de situações para resolver e acaba sempre atacando o transitório, né? E não vai no cerne da questão. Mas é isso, obrigada. A Maria quer falar. Boa tarde, não sei. Não, é a Cris Tessarolo. Meu Deus! A Cris Tessarolo tá ali na Marina. Não é possível, gente! Ai, Senhor. Não é pegadinha, Senhor? Não, eu tô brincando, gente. Eu cheguei aqui atrasada na aula, daí eu vou assistir aqui esse finalzinho com elas, depois eu assisto a aula toda. Boa noite. Que legal, Cris. Daqui a pouco a Mel quer falar, é Mel, né? O nome a dela. Mel. Daqui a pouco a Mel quer falar também. Não, mas falando sério, eu que levantei a mão. Olha Tá. só. Essa frase em vermelho do slide, para mim, gritou muito, porque ele fala sobre o esforço de superação do ego, por meio de renúncia e compreensão. Ele não fala em nenhum momento sobre luta, ele não fala em nenhum momento sobre revolta, ele não fala em negação, ele não fala sobre fuga, ele não fala nada sobre isso. Ele fala sobre superação por compreensão e renúncia. O que ele quer dizer com isso? Mansidão. Porque com a mansidão eu consigo ver o que é essencial, que ele fala ali de significado existencial. Eu consigo ver o que é essência para o meu verdadeiro, né, para o meu self, que é o que a gente está falando da aula hoje. Então, a superação do ego, hoje, no nosso atual momento, ela se vê através da informação, do autoconhecimento. Porque é no autoconhecimento que eu consigo ver os meus abusos, os meus apegos, porque é através do apego que eu consigo fazer as minhas renúncias, que eu consigo me autocompreender, e aí sim conseguir sentir e saber qual é o meu significado existencial, né? E aí sim levar a essa superação do ego. Então, acho que é muito importante, e eu falo isso para mim, para quando a gente identificar, né? O identificar faz parte do processo, não se apegar a essa identificação, mas ver algo do ego, não luta contra aquilo, não briga com aquilo, compreenda aquilo, entenda aquilo ali. E busque ajuda de Jesus, sabe? Do Evangelho, seja de quem for, com a palavra de Deus, para que te dê o que ele faz e não o que o ego faria. É isso, amiga. Obrigada.
É isso aí mesmo. Ô, Tati. Pode falar, que eu vi que tu abriu o microfone aí. Aí não podia perder essa deixa da Maria, né? Bola quicando, né? Não, e é isso, por isso que a gente frisa em todos os momentos que não deve haver luta, e sim auto-amor. Porque se a gente colocar culpa, luta no meio, a gente vai estar trabalhando com o mesmo conteúdo da sombra. Então não tem transformação, tem simplesmente um deslocamento de lado, vamos dizer assim. Eu me desloco de um lado para o outro. Né? E hoje eu estava lendo um livro e ele diz assim que isso é a culpa exagerada é uma auto-obsessão, porque a gente traz nos escaninhos da mente, ali como a Ju falou muito bem, que a gente já foi de tudo e já fizemos de tudo, então a gente traz isso, né, impregnado no nosso psiquismo, mas de uma maneira muito soterrada. Então a nossa memória, a memória consciente não consegue acessar. Mas isso está trazendo impulsos, sabe? E isso traz culpa. E se a gente não tiver muito focado no sentido da percepção, da compreensão, a gente acaba se deixando levar por isso tudo. Por esse plug, né, que ele fala, por essa brecha psíquica. Então, realmente, a Maria tem toda a razão. Luta zero, culpa zero, auto-amor, autocompreensão, e como a Tati bem falou, se a gente não conseguir dar isso a gente mesmo, a gente não tem condições de fazer isso para ninguém, né? Ó, tem fila para falar. É verdade. Que bom, vamos falando, gente, vamos falando. Próximo. Sou eu? Amiga. Tá. Sobre o que a Cris estava falando e a Maria, a questão da transformação, né? Porque o ego, ele é parte do self, né? Como a gente estava vendo ali anteriormente, a gente precisa eliminar ou iluminar essa parte de sombra, né? Então, tudo que a gente tem de negativo é parte do positivo. É por isso que existe sempre algo positivo no ego ou enfim, nos vários sentimentos negativos que a gente tem, que a gente pode vir a ter, existe sempre uma percepção positiva sobre eles, porque eles são parte de algo positivo. Então, lembrar que, por mais que a gente seja afundado dentro dessas sombras, sabe? Dentro desses sentimentos negativos, tudo aquilo é benéfico. E tudo aquilo vai trazer iluminação para a gente. E a gente vai ter a capacidade de iluminar todas essas sombras que nos cercam. Porque tudo é parte de Deus, então tudo é positivo, porque Deus é amor pleno, e não existe como a gente duvidar disso. E como a nossa mente ela tá tão mergulhada nesse negativo, né? A gente precisa disso, né? Precisa desses contrastes e dessa dualidade para a gente poder perceber, né? Poder, na verdade, perceber tudo que tem de tão maravilhoso dentro da gente, porque se não fossem os contrastes, a gente vive por comparação, né, e competição, a gente enxerga o mundo dessa forma, então se não fossem os contrastes, a gente não conseguiria identificar, né, e saber mesmo o que é bom e o que não é, né, e muito importante isso que tu falou, é algo que a Maria sempre falava nas aulas dela, porque a partir do momento que a gente passa a se conhecer, a gente quer negar tudo isso que a gente tem dentro da gente, né? Mas se eu sou um ser completo, como é que eu vou tirar uma parte? Lembra de Deus? Sem a gente, sem um de nós é incompleto, né? O universo, ele fica incompleto. Então, a mesma coisa. Eu só tenho que dar um destino diferente para aquilo que existe dentro de mim. E eu só vou conseguir dar um destino diferente para tudo isso que existe dentro de mim quando eu der atenção ao que existe dentro de mim, não vida, mas dar atenção ao que existe, a tudo isso que existe dentro de mim. E quando eu dou atenção, né, quando eu boto essa lanterna em cima, eu eu consigo perceber que é isso que guia a minha vida, né, que guiava, vamos dizer assim, era isso que guiava a minha vida. E opa, eu não quero mais isso, né? Isso me afasta de mim mesma, do outro, e de Deus, né? E eu não quero mais isso, isso é o que a gente menos quer, eu acredito, né? Então, mas para fazer isso a gente precisa sim
trazer tudo isso para perto da gente e não querer eliminar, né? Pode passar, Cris. Não se consegue essa meta a golpes aventurescos. Foi o que a Maria falou aí, Maria. Que tudo isso não é a força, né? Sob entusiasmo e exaltações da persona, que é o que a gente mais faz, se exaltar, né? Porém, mediante conquista diária, lentas e seguras, que vão sendo incorporadas ao consciente, né? O pouquinho que a gente vai fazendo todos os dias até que aquele comportamento ele se enraize na gente, né? Na razão que liberta os traumas e conflitos do inconsciente, né? E acho que não vai dar tempo de falar hoje, mas muito a gente vai falar desse inconsciente, né? Não só desse inconsciente que dirige a nossa vida, mas desse inconsciente, subconsciente mesmo, no qual a gente não lembra das coisas, mas a gente só reverbera, né? Tudo isso é devido às matrizes, a Cris que trouxe as matrizes aí para a gente, mas matrizes espirituais que elas foram criadas, né? E que a gente precisa, na verdade, da chave para abrir ali e desfazer isso, né? E elas estão ali no nosso perispírito gravadas como forma de traumas, né? Então, muitas das vezes a gente nem sabe do porquê e a gente precisa ir a fundo nisso, né? E essa individuação pode apresentar-se num conteúdo espiritual, artístico, cultural, científico, de qualquer natureza. Portanto, a sua meta é a ampliação da consciência além dos limites habituais, em forma de compreensão da vida e em todas as suas dimensões. E muito legal ele trazer isso, porque eu passei até a enxergar a arte, principalmente a arte e a cultura, com outros olhos. O científico eu nem tinha parado para pensar assim, e é tão constante no nosso dia a dia, né? Mas tudo isso são expressões do pensamento de Deus, né? Da criatividade de Deus. E se a gente tem se esse poder criativo ele existe, a gente tem mais que utilizar, né? Então, isso é um pouquinho do tanto que a gente pode fazer, do tanto que existe dentro da gente, né? E muito importante estimular tudo isso dentro da gente, não sou eu que estou falando, foi o Jung ali, como forma de aproximação, como forma de relacionamento com esse mundo interior, né? Por isso, e não só isso, está ligado a esse artístico, cultural, científico, enfim, em forma de inspirações, né, que a gente cria a partir dessas inspirações, eles nos aproximam de Deus, mas também cuidar da nossa mente e do nosso corpo, principalmente do nosso corpo, né, movimentar, para que a gente possa cuidar não fragmentariamente, mas cuidar de todo, né? Nós somos esse ser completo, então a gente precisa cuidar de tudo para a nossa evolução, né? Então, como ele disse, ele em todas as dimensões, na verdade, né? Tudo isso precisa evoluir junto, e a gente precisa cuidar de tudo junto, né? E não algo, porque pode ver que principalmente essas distonias em relação a causas espirituais, sabe? Elas acontecem muito porque, ora, a gente cuida muito do espírito, então daí a gente passa a estudar, enfim, passa a fazer um monte de coisa, ou ora aí a gente vê que, não, mas eu fiquei doente de novo, ou eu fiquei mal de novo, enfim, eu esqueço tudo aquilo ali e vou viver a minha vida material completamente, né, e mental, enfim. Então, eu não tenho um equilíbrio, uma constância, né? Ora eu vivo um e quero um milagre, ora eu vivo outro e quero um milagre. E a gente nunca tem esse equilíbrio, né? Na verdade, a gente não consegue se dar conta que a gente é esse ser completo. Então, a gente precisa se relacionar com esse campo
que é essa fonte aí que ele disse de todo o amor, de toda a perfeição e de toda a criatividade, porque não? A gente precisa se relacionar o tempo inteiro. E a gente tem aí inúmeras ferramentas para isso, né? Basta cada um, na sua individualidade, escolher a melhor maneira. Pode falar, Ju. O que tu estava me falando, que estava falando agora, me lembrou muito da questão de liberdade, porque tem uma música do Legião Urbana que ele fala, né, que disciplina é liberdade. E se a gente parar para pensar sobre isso, que a gente sempre quer um milagre, estando pelo lado espiritual ou estando pelo lado material, a gente nunca vai conseguir esse milagre porque a gente não tem a disciplina. A gente não tem a liberdade de escolher as coisas que a gente realmente quer se dedicar. A gente não tem a liberdade de entender que essa liberdade traz responsabilidades. A gente quer uma liberdade completamente difusa do que ela realmente é, sabe? E a gente não consegue parar e enxergar que essa liberdade é a disciplina de se conhecer, de conhecer o outro e de aprofundar tudo que a gente vê no sentido do amor e de Deus, sabe? E, nossa, eu achei muito incrível agora que tu falou, que me veio muito forte essa frase na cabeça, sabe? Muito legal. Obrigada, Ju. É isso mesmo. Faltam 5 minutinhos. Eu queria deixar alguém falar, senão eu falo também, queria que vocês participassem, mas isso que a Ju trouxe é muito incrível, né? E é isso mesmo. Disciplina é liberdade, né, Ju? Ou liberdade é disciplina, né? E é isso mesmo, né? E é claro que é diferente de uma libertinagem, é como se a gente se desse conta, né, de todas as potencialidades que a gente tem e fosse livre para ser quem a gente realmente é, né? Eu acho que eu não vou passar mais nenhum slide, a gente pode conversar nesses últimos minutinhos aí. A Helena tá quietinha. A Clô também não falou nada hoje, só falou que estava prestando atenção. A Tinelli também. Então, eu até tinha levantado a mão e depois baixei de novo. Eu não vi, desculpa, Helena. Não, mas ainda bem que tu não viu, porque eu ia falar alguma coisa, depois eu fiquei confusa até no que eu ia falar, digo, deixa passar, enfim. Mas, enquanto vocês falam, eu fico assim pensando, né, vem sempre aquela mesma conversa, sabe, que eu acho que é do meu ego mesmo, né? Nossa, Helena, quantas vezes tu já ouviu isso, mulher? Por que tu não põe em prática, sabe? Sim. Eu fico escutando, eu digo, nossa, como o Jorge diz, né, pela milésima vez, né? E é bem assim, né? A dificuldade maior realmente está na mudança de hábitos, está nesse monitoramento diário, está, sabe, enxergar. Porque assim, ó, e às vezes já falei isso, o Jorge me deu uma bronca bem grande, eu nem sei se ele está aí hoje, está aí? O Jorge não, né? Ainda não, eu acho. Porque se eu falar, ele vai brigar comigo de novo, mas eu costumo dizer assim, né, que na teoria nós somos muito bons, né? E eu acho que isso, sabe, para mim isso faz sentido. Porque o saber, quer dizer, a informação a gente tem, né, mas saber é quando se põe em prática, né? Ainda há essa distância, pelo menos para mim, óbvio, né? Mas é isso aí, velho. Estamos na luta, né? Tem horas que desanima, quando a gente começa a escutar tudo isso, nossa senhora. Como a gente falou há pouco, né? Antes, na metade da aula, a gente acha que sabe um monte de coisa e de repente percebe que não sabe nada. É uma onda, né? Uma montanha russa, mas eu acho que faz parte. É assim que tem que ser mesmo. E nós não temos um ponto de chegada, né? Nós temos uma evolução pela frente, mas não temos um ponto de chegada, né? Mas é isso, adorei a aula de hoje. Acho que a participação. E essa menina, a Ju, hein? Quem diria, hein? Nunca tinha ouvido essa bichinha falar tanto. Que bom. A Ju é maravilhosa. Mas estava afastada, né? Ou se estava em curso, não estava participando, assim, que não tem muita recordação. Tava sumidinha. É que a Maria Laura mandou mensagem agora, me chamando de maravilhosa, daí eu falei, amiga, é porque tu voltou, e aí volta todo o sentimento do grupo jovem, daí a gente se sente conectado, e eu quero falar, e você quer falar, e aí a gente acaba falando muito mais do que a gente costuma falar. Não, mas é ótimo, é ótimo. É que eu digo assim, a fala
esse diálogo, assim, né? Eu acho que são muito produtivos, porque entre a fala de um, a fala de outro, tu te identifica sempre com uma coisa aqui, outra lá, e vai indo, né? Eu acho isso espetacular, sabe? Acho muito legal. Show de bola. Eu gosto das conversas também, Helena. A Maria Não, e a Tati, a Cris e a Mel estão com a mão levantada ali, nem sei mais quem é. O Pingo, a Laura, o Joaquim. Só falta a Adriana. A Adriana, a irmãzinha delas lá também. Como diz meu neto Arthur, elas estão trolando vocês hoje. Estão trolando. Estão trolando. É a Cris, gente. A Cris Tessarola quer falar. Bem, Oi, Cris. então, eu só queria fazer um comentário, assim, porque desse finalzinho da aula que eu peguei, o que eu entendo para mim, né? Que a construção, a desconstrução e a construção de novo, a edificação de um novo eu, ela está ligada diretamente à minha fé, né? Para eu entender o processo que eu passo e eu entender também que para onde eu vou. Isso me ajuda a entender e a passar, porque essa questão da culpa ela é muito forte, sabe? Ela se faz presente em vários momentos, às vezes não tão consciente, mas para mim, quando eu penso que eu quero me tornar uma pessoa melhor para o outro e para isso eu tenho que começar por mim, como foi dito, a questão do autocuidado, sabe? Ela é tão essencial e me ajudar a entender que esse processo divino do amor que impera, ele é muito maior e que tem uma razão para ser, ele me conforta. E acho que era isso. Aí. Que lindo, Cris. Isso aí, gente. Tati quer falar alguma coisa? Eu gostaria Posso tomar conta da tua aula agora? Pode. Gente, obrigada, tá? Beijo. Até quinta ou até semana que vem, tá? Então, não, até daqui... que nós temos reunião, né? Esse folderzinho, Sim. esse folderzinho aí, até a Maria tinha feito uma sugestão lá, mas como é só um cartazinho para a gente divulgar, né? Então já fica aqui o início da nossa divulgação. Então, para quem vai nos assistir depois online também é gravado, né? A gente vamos começar esse curso Evangelho Interior o ano que vem, a partir do dia 1º de 2, todas as terças-feiras, né? E contamos com todos aí, tá bom? Alguém quer fazer um encerramento? Eu já fiz a abertura, ou preferem que possa fazer? Eu posso fazer? Eu cheguei no final, mas eu posso fazer. Pode, então vamos lá, por favor. Então, vamos fechar os nossos olhos, respirar fundo. Vamos pensar na profundeza do amor maior de Deus que nos ampara nessa vida, na nossa jornada, na constante evolução. E assim, juntos, rezemos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. E assim damos como encerrada o estudo dessa noite. Obrigada, boa noite. Que assim seja. Obrigado, gente. Até quinta tem aula. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada pela aula. Obrigada mesmo. Boa noite, gente. Beijos. Tu fica aí, né, Helena? Onde é que tu vai?
Pode parar de gravar, né, Cris? É.